Eu gosto de começar sempre olhando para esta ala aqui. E eu vou fazer uma saudação para eles. Vocês podem aprender. Jesus abençoe vocês. Amém? Eu gostaria de começar a minha fala lembrando do Salmo de número 20. Muitos de vocês devem conhecer uns versículos bastante famosos. E eu vou tomar a liberdade de parodiar esses versículos, que diz o seguinte: que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros ainda confiam em bens materiais, em propriedades, em aplicações financeiras. Nós, porém, confiamos e nos gloriaremos no Senhor dos Senhores. Amém, amém por isso. E eu quero também fazer uma advertência. Vocês perceberam que eu estou com rodeios, né? Eu quero fazer uma advertência antes de começar. Que a palavra de hoje não é uma palavra de cobrança, não é uma palavra de pressão, não é uma palavra de intimidação, não é uma palavra de aplicação. Trata-se única e exclusivamente de ensino e orientação que estão contidos na palavra de Deus. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque nós vamos continuar com a nossa série, as nossas séries Os Valores de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um tanto quanto delicado na igreja evangélica contemporânea. Nós vamos falar de contribuição. É claro que você pode pensar em contribuição dos seus dons, do seu tempo, mas hoje, e neste valor, é contribuição financeira. Nós vamos falar de dinheiro. E depois daquilo que vocês ouviram durante a semana, você que gosta de navegar pela rede, um político famoso que andou dizendo que os evangélicos, e mais ainda os pastores evangélicos, eles ficam dizendo e cobrando o dízimo dos fiéis, prometendo a salvação. Eu quero dizer a vocês, especialmente vocês que nos visitam, e a vocês que nos assistem pela internet, que nós não dizemos isto, que a salvação vem pela graça, única e exclusivamente pela graça de Deus. É pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não é pela sua oferta, não é pelo seu dinheiro. E você sabe que nós temos muito zelo aqui em falar de dinheiro. Mas como nós estamos tratando dos valores de Deus para a igreja, nós não podemos fugir deste assunto. Eu confesso a vocês que quando eu fui incumbido de falar sobre isso, eu logo pensei no seguinte: Senhor, passa-se de mim este cálice. Ora, eu não lido com finanças, eu não lido com administração, a minha especialidade é outra. Então, por que eu? Mas eu entendi, Deus estava me lançando um desafio. E com a graça dele, e com as orações dos irmãos, eu penso em sair daqui, glorificando o nome de Deus, ainda que falemos em dinheiro, e ainda que isso cause escândalo no meio evangélico. Mas eu quero novamente dizer a você que nos visita pela primeira vez, calhou de você ouvir sobre este assunto hoje. E para falar sobre este assunto, nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, o capítulo 9, a partir do versículo 6 até o versículo 14.
Então o texto diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E eu chamo a atenção de vocês para essa metáfora, que é uma metáfora da agricultura, a metáfora da semeadura. Porque nós vamos falar novamente ou várias vezes sobre essa metáfora da agricultura. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Deus ama a quem contribui com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, isto é Deus quem supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê graça nesse tempo de meditação na sua palavra. Você que esteve aqui no domingo passado, ouviu o Marcos Barbosa falar a respeito de unidade e diversidade. E quando ele abordou o assunto, ele deu um panorama da primeira carta aos Coríntios. E é de fato o nosso panorama, o nosso contexto, porque nós estamos falando da segunda carta aos Coríntios. Na primeira carta, Paulo exorta de uma forma bastante significativa, bastante forte, os cristãos da cidade de Corinto. E agora, na segunda carta, ele louva a Deus porque eles foram exortados, mas eles reagiram bem às admoestações a que eles foram submetidos. E quando nós chegamos no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, parece uma mudança brusca de tema. De repente ele está falando sobre a igreja de Corinto e começa a falar de oferta, de contribuição. E eu quero dizer a vocês que o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta de Coríntios são de fato os textos mais conhecidos sobre contribuição financeira. E vamos ver o que o apóstolo Paulo diz a respeito da contribuição. E eu quero lembrar a vocês também que aqui nós temos dois tesoureiros idôneos, que têm a sua função profissional, que eles não se valem dessas contribuições que vocês colocam aqui. Nós temos uma comissão financeira, formada também por homens idôneos, responsáveis. Aliás, tanto os tesoureiros
quantos homens que fazem parte da comissão financeira são pessoas que são realizadas profissionalmente. E nós temos o privilégio de termos homens zelosos com os recursos que são aqui depositados. Mas eu quero que vocês saibam o que nós pensamos a respeito de contribuição financeira. E esse vai ser o tema desta noite. Então você já sabe que Deus ama quem contribui com alegria, de coração grato e de maneira regular. E eu quero trabalhar com vocês 3 perguntas a respeito de contribuição. E espero que no final vocês tenham 3 respostas a respeito de contribuição financeira. Por que contribuir? Para que contribuir? E como contribuir? Vamos à primeira. Na primeira, por que contribuir? 2 motivos básicos. Porque é orientação de Deus, é desejo de Deus, agrada a Deus a contribuição. E porque nós temos diversos textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que falam a respeito de contribuição. Lembrando também que aqui nós temos um curso bastante concorrido sobre finanças, o CRAU, que trabalha todos esses textos. Se você se interessa por esse assunto, você pode procurar as pessoas que lideram esse módulo e poderão cursá-lo no próximo semestre. Mas vamos perceber claramente isso, que o que vem a ser esses 2 motivos para nós contribuirmos. Se vocês olharem na 2ª carta aos Coríntios, vocês estão aí com a Bíblia aberta, no capítulo 8º, no 1º versículo, aparece claramente: contribuir é um ato da graça de Deus em nós. Isto quer dizer, contribuição não é algo mundano, não é algo menos espiritual, não é algo que não reflete a ação de Deus em nós. Não, muito pelo contrário, contribuição faz parte do culto a Deus. Também é um ato espiritual, porque é um ato da graça de Deus em nós, é expressão da graça de Deus em vários sentidos. E nos escritos de Paulo, a contribuição é encarada como uma diaconia, isto é, como aparece no texto, como um ministério cristão. A contribuição como um ministério cristão. Por quê? Porque a graça de Deus inunda o meu ser e muda o meu coração egoísta. Eu confesso a vocês, o meu coração é egoísta. Ele quer cada vez mais. E se eu perguntar, eu não vou constranger vocês, quem é que não gosta de receber mais dinheiro? Isso não é ruim, isso não é pecado. O texto bíblico diz que não é o dinheiro que é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. O pecado está na idolatria ao dinheiro e não no dinheiro. O dinheiro é a solução. Nós precisamos de dinheiro porque nós vivemos nesta sociedade que usa o dinheiro. Não dá para fazer nada sem o dinheiro. Então o problema está no amor ao dinheiro, quando nós idolatramos o dinheiro. Por isso eu quero lembrar alguns aspectos importantes aqui. Por que contribuir? Caso você não contribua, não estará respondendo responsavelmente à orientação de Deus quanto a esse assunto. Finanças, contribuição financeira. Reparem que a afirmação é bem taxativa. A segunda, além de ser parte integrante e essencial do desenvolvimento e crescimento naturais dos discípulos de Cristo, o contribuir também é uma expressão de gratidão a Deus. Quando eu contribuo, eu reconheço que Deus tem sido fiel para comigo. E eu dou um pouco do muito com que Ele tem me abençoado. Por isso que é a expressão da gratidão a Deus.
E qual é a orientação clara do Novo Testamento sobre o contribuir? Todos devem contribuir de forma voluntária, generosa, regular e de acordo com o que tem recebido de Deus. Depois de falarmos a respeito do porquê contribuir, é preciso saber para que contribuir. E quando nós passeamos pela Bíblia, nós percebemos que há dois motivos claros. Um deles, necessidades. Temos necessidades. E o outro motivo é o avanço, a expansão do reino de Deus aqui na terra. São dois motivos bem claros. E eu quero dizer a vocês que nós temos perseguido esses dois motivos claros para usar os recursos que vocês aqui depositam. Há necessidades claras. Às vezes nós não gostamos de falar sobre isso, achamos que isso não é espiritual, mas há informações que vocês precisam saber. Nós temos necessidade de manutenção desse prédio, para podermos nos reunir aos domingos e durante a semana, porque há atividades todos os dias da semana. Então, nós temos contas de água, de luz, de telefone, internet, limpeza. É bom ir aos banheiros e saberem que eles estão limpos. Mas isso tem custo. Há necessidades. Nós temos o salário dos nossos funcionários. Nós temos 5 funcionários aqui para esse prédio poder funcionar. Nós temos ainda mais os 2 funcionários da empresa terceirizada responsável pela portaria. Vocês devem conhecer o seu Vanderlei, que fica no turno do dia, e a Valesca, que fica à noite. Nós temos os seguranças para os estacionamentos, não só aqui, mas também nas ruas adjacentes aqui do prédio. Antigamente você deixava o carro naquela outra rua e muitas vezes saía do culto, lá estava o vidro do seu carro estourado. Hoje, graças à proteção, não dos seguranças, mas de Deus, isso não tem mais acontecido. Mas claro, Deus nos orientou a fazer isso. Precisamos pagar esses seguranças. Não faz muito tempo, um irmão aqui da igreja estava aqui no culto e foi chamado, porque alguém foi sair de uma garagem, de uma rua lá adjacente, e bateram no carro dele. O segurança fez com que a pessoa que bateu no carro dele esperasse, ele foi chamado e com isso ele teve o prejuízo ressarcido. Então isso é zelo pelo bem de todos nós aqui, mas isso tem custo. Nós temos também o sustento dos obreiros locais, são 4 obreiros locais de tempo integral. Nós temos também os missionários que estão trabalhando para o avanço do reino de Deus. Eu não vou citar cada um deles, mas são 16 famílias com as quais nós contribuímos, às vezes com mais, outras vezes com menos. Alguns mais, outros menos. Vocês viram o vídeo do Leandro e Priscila que estão em Portugal. É uma família, mas eles são 4. É Leandro, Priscila, Murilo e Otávio. Isso tem um custo. Então, eu quero lembrar a vocês que há também ministérios, vários ministérios. Uns que exigem mais recursos, outros que exigem menos. Quero lembrar alguns, como o Ministério de Ação Social, o PEP, lá da Vila São Pedro, o Bola na Rede, o Multimídia, para que tudo funcione. Às vezes, não funciona. Às vezes, não. Por isso que eu estou aqui, torcendo o meu pescoço. Mas, isso acontece, precisamos investir mais. Parece que essa é a resposta, né? Mas eu quero lembrar que, quando você contribui, você está atendendo a essas necessidades e contribuindo para o avanço do reino de Deus. Mas claro que há um outro lado da moeda. Por que não contribuir? Eu sei que vários não contribuem. Aliás, eu quero dar um número que talvez deixe você estarrecido. Isso não acontece só aqui na Igreja Batista da Borda do Campo,
mas é um número geral para as igrejas evangélicas. Cerca de 30 a 40% dos membros das igrejas participam regularmente da contribuição. Isto quer dizer, se fôssemos 100, 30 a 40 participam, os demais não. Somos 1.000, 300 a 400 participam, os demais não. Então, por que não contribuem? Eu penso que haja alguns motivos. Um deles é o fato de você estar desempregado e sem rendimentos. Pode ser, mas a Bíblia diz que você deve contribuir segundo o que você tem. Se você não tem, não é possível contribuir. Um outro motivo é você achar que os líderes empregam mal os recursos. Que você acha que os líderes da borda empregam mal os recursos, por isso você não contribui. Pode ser que seja isso. Mas se isso for verdade na sua vida, você precisa vir procurar os líderes. Eu garanto que você será muito bem recebido, porque nós precisamos saber disso. Pode ser que você tenha alguma novidade, alguma informação, alguma crítica que nós precisamos ouvir. Não se feche. Não se feche. Venha falar conosco. Pode ser também que você tenha tido experiências ruins em outras comunidades, líderes que gerenciaram mal os recursos que são de Deus. Mas eu quero dar uma palavra a você que passou por essa experiência e você ficou frustrado, amargurado. O que acontece é o seguinte: quando você contribui, o seu compromisso é entre você e Deus. Quando os líderes gerenciam mal os recursos, o problema é entre eles e Deus. Então, que essa sua experiência não interfira, não roube o privilégio que é contribuir. Pode ser um outro motivo. Ah, Luiz, eu ganho muito pouco, não dá para contribuir. Mas você deve se lembrar de uma passagem bastante conhecida na Bíblia, a contribuição da viúva pobre. Jesus disse que ela contribuiu talvez mais do que outros, porque aquilo que ela deu era pouco, mas em comparação com aquilo que ela recebia, que ela tinha, era muito. Então, o ganhar pouco não é motivo para deixar de participar, de ter esse privilégio da contribuição. Não é motivo. Quem sabe, você vem aqui na borda, mas ache, a borda não precisa, eu vou contribuir em outro lugar. Mas se nós olharmos para a metáfora da semeadura, o que você estará fazendo? Você estará semeando em campo alheio. Em campo alheio. Pense nisso. Mas eu não sei, pode ser que haja outros motivos. Mas eu penso que você deve ficar atento até o final desta meditação, para que você entenda porque agrada a Deus o contribuir. E vamos ao nosso terceiro ponto. Como contribuir? E quando nós olhamos para as características que nós vamos tratar agora, logo eu me lembro de Jesus. Logo eu me lembro como foi a atitude de Jesus aqui na terra. A primeira delas é a preparação. Quando você olha logo no início do capítulo 9, Paulo se refere à preparação para o contribuir. Isso significa que não se trata de algo automático, mecânico. É preciso que você pare, que você planeje, que você se prepare para contribuir. Não é algo assim momentâneo na emoção. Quando Jesus veio a este mundo, não foi assim de repente. Jesus não veio a este mundo de repente. Nós lemos na palavra de Deus que Jesus chegou na plenitude dos tempos. O que significa isso?
Significa que Jesus veio no tempo certo, no tempo de Deus. No tempo de Deus, isso quer dizer, nem antes e nem depois. Mas Jesus veio no tempo que Deus determinou. Houve uma preparação. E nós devemos nos preparar para contribuir. Seguindo a metáfora da semeadura, o agricultor, ele se prepara, ele não vai semeando assim, ao léu, aleatoriamente. Ele se prepara, ele prepara a terra. Há todo o processo de arar, adubar. E assim nós devemos contribuir. De uma forma pensada, de uma forma que nós vamos buscando a orientação de Deus. Então, o seu contribuir deve ser fruto de uma preparação. Converse com a sua família. Converse com seus filhos, com a sua esposa. Qual o valor com o qual vocês vão contribuir? Os seus filhos devem ser ensinados na generosidade. A preparação é aquilo que está aí no versículo 7. Segundo o que tiver proposto no coração. Ou na outra versão, conforme determinou no coração. E quando você vê isso aí no texto, talvez logo você perceba e queira fazer uma pergunta. Mas Luiz, não há um outro texto bíblico que diz que o coração do homem é enganoso? Como eu vou contribuir segundo o que estiver proposto no meu coração? O meu coração é enganoso. Eu vou contribuir? Quando eu trago aqui a contribuição, e aquela bolsa que eu poderia comprar com esse valor? E aquela partida lá do jogo do Corinthians que eu não fui, e com esse dinheiro eu poderia ir até o estádio. E tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Mas não, você se prepara. Você se prepara e você coloca no seu coração. E como é que você vai trabalhar com essa questão do coração ser enganoso? Há um termômetro. Há algo como você medir se o seu coração é enganoso ou não. Faça a seguinte pergunta para Deus: esse valor com o qual eu vou contribuir é fruto da minha avareza, da minha ambição, do meu egoísmo, ou é fruto da minha generosidade? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E eu garanto a vocês, essa pergunta não ficará sem resposta. O Espírito Santo vai falar com você. E se você estiver agindo de forma avarenta, egoísta, o Espírito Santo vai revelar. Eu não tenho dúvida disso. Mas você tem que buscar, você tem que procurar saber essa resposta. Ou você pode também, quem sabe, você que tem dificuldade em contribuir, tem restrições à contribuição. Fala-se tanta coisa no meio evangélico sobre contribuição, eu não vou contribuir não. Mas eu quero dizer a você que você deve fazer essa pergunta, não a nós aqui, líderes desta igreja, ou à instituição. Você deve fazer essa pergunta a Deus. Deus, eu não quero contribuir. Deus vai lhe dar a resposta. Eu não tenho dúvida disso, que Deus vai lhe dar a resposta. Essa pergunta tem que ser entre você e Deus. Isso diz respeito à preparação, algo que não é automático e nem mecânico. A segunda é com alegria. Com alegria. Mas como é que eu vou relacionar isso com a atitude de Jesus? Aí você talvez vai dizer, mas Jesus não foi de sorriso aberto para a cruz. Não foi. Ele sabia o martírio pelo qual ele iria passar. Ele sabia das dores físicas, das dores morais, das dores espirituais pelas quais ele passaria. Mas por que ele foi com alegria? Porque ele estava em obediência. Quando você está em obediência, você percebe que há aquela alegria muito evidente no seu coração. Muito evidente no coração. Trata-se daquela alegria do agricultor quando está semeando.
Por que o agricultor, quando está semeando, ele tem essa atitude? Justamente porque ele sabe como vai ser a colheita. Ele sabe os frutos que isso lhe dará. E por isso ele vai com alegria. O contribuir com alegria é contribuir e não vir para cá, para frente, lamentando, com o coração pesaroso, amargurado. Olha, de novo, se eu empregasse esse valor em outras coisas, olha quantas coisas eu poderia comprar com esse valor. Mas depois que você começa a preparar e saber que aquele valor que você traz aqui vai contribuir para atender os necessitados e para a expansão do reino de Deus, aí vem a alegria. Vem a alegria. Por que vem a alegria? Especialmente por aquilo que está no final do versículo 7º. Olha aí no seu texto. Há uma bênção espiritual àqueles que contribuem com alegria. O amor especial de Deus. O amor especial de Deus. O texto é claro ao dizer, Deus ama aquele que dá com alegria. É uma bênção isso. Só isso já é motivo para você contribuir. Mas vamos a uma outra característica. A voluntariedade. E aí eu olho para Jesus de novo. Ele não foi para a cruz pressionado, intimidado. O agricultor, quando ele vai semear, ele não vai intimidado, ele não vai pressionado. Ele vai de livre e espontânea vontade. Trata-se de algo que brota no coração, fruto da ação do Espírito Santo na minha vida. E aí, o discípulo de Jesus, quando ele contribui com alegria, ele exalta o nosso próprio Deus. Isso é um ato de glorificação a Deus. Porque é voluntário, porque é sacrificial. O contribuir custa, é sacrificial. Primeiro, porque eu tenho que vencer, eu tenho que domar o meu coração avarento e ambicioso. Isso custa. Segundo, porque eu deixo de fazer algo para contribuir. Isso custa. Mas por isso não é algo que eu faço quando sobra. Por isso que existe primeiro a preparação, porque não é a sobra. Vocês certamente já ouviram aquela história. Neste mês eu não posso contribuir porque eu tenho que comprar remédio. Sempre fica entre o remédio e a contribuição. Não pode ser outra coisa, é a contribuição. Mas por que isso? Se for preparado, nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 16, no versículo 2, quando Paulo está orientando os coríntios como eles devem fazer, logo eu vejo que ali está dito que eles devem separar as ofertas logo no início da semana. Não precisa ser no início da semana, mas quando você recebe. Se você já separa, não vai faltar lá no final do mês. Você não vai ficar na dúvida entre a sua oferta e o remédio que você tem que comprar. Porque é preparado. Porque é planejado. Porque é prioridade. Também não é um ato obrigatório. Aqui, nós não ficamos obrigando você a contribuir. Se fosse obrigatório, como é que seria? Cada vez que você entrasse, você visitante que veio hoje aqui pela primeira vez, talvez recebesse um boleto que você tem que pagar no banco. Se você deixou de pagar 3 meses seguidos, você vai ser protestado em cartório. Eu penso que daria muito mais resultado, né? Mas não é assim. Isso não tem valor. Não tem valor. Para Deus isso não serve. Nós poderíamos fazer como antigamente. Aqueles que são de antigamente nas igrejas evangélicas devem se lembrar que a lista dos contribuintes era colocado lá na porta de entrada. Todo mundo sabia, este aqui não está contribuindo. Deixou de contribuir 3 meses seguidos, era excluído da comunidade.
Nós não fazemos isso aqui. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu vou abrir o meu coração para vocês hoje. Eu nunca olhei na relação da tesouraria quais são aqueles que contribuem, quais são aqueles que não contribuem. Nunca. E nem vou olhar. Paulo, você está aí. O Paulo contribui? Eu não sei. Porque isso não é entre mim e ele, mas é entre ele e Deus. Se porventura o Paulo me disser, eu não contribuo, eu vou dizer para ele, olha, você está errado, você precisa começar a contribuir. Mas eu não vou olhar na lista dos contribuintes, quem contribui ou quem não contribui, porque é um ato voluntário. Porque tem que brotar do seu coração. Então não adianta os boletos. Mas eu quero dizer a vocês que no versículo 8, há bênçãos espirituais, benefícios espirituais para aqueles que contribuem. Um dos resultados ou dos benefícios da contribuição é que a graça de Deus atua em mim e eu me torno ainda mais generoso. Quanto mais generoso eu sou, mais eu vou sendo. Deus vai me abençoando, vai transformando meu coração egoísta, ambicioso e avarento. Isso é bênção de Deus. Isso é milagre. É atuação do Espírito Santo. E quero dizer a vocês que esse texto que nós lemos e que está servindo de base para nós hoje, muitas vezes é mal interpretado para uma troca. Eu dou aqui R$500 hoje e amanhã ou no mês seguinte eu vou ter triplicado o meu investimento. Não é assim. Não é assim. Deus não promete retorno financeiro para você ficar rico. Mas Ele levanta a possibilidade de que você poderá investir mais, vai ter mais ainda recursos para continuar investindo mais no reino de Deus. E se você olhar de novo no versículo 8, Deus proverá ao cristão que contribui generosamente o suficiente para as suas necessidades. Está claro aí que você vai ter o necessário para o seu dia a dia. Você vai ter. Mas você vai ter o bastante. Volte ao texto. Isso é muito importante. Você vai ter o bastante para contribuir ainda mais para o reino de Deus. É a isso que nós somos chamados. Por isso nós queremos que vocês participem, que vocês não fiquem de fora, porque isso é privilégio, é bênção de Deus. Agora, um outro ponto bastante importante, que é a generosidade. Eu já falei da preparação em que nós vamos consultar o nosso coração. O valor é fruto da generosidade ou é fruto da avareza? Como é que foi Jesus? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi tão generoso com a humanidade que ele abriu mão da sua condição divina. Ele abriu mão disso. Para quê? Para salvar a humanidade. Para salvar a você, a mim, a todos nós. E o que é generosidade? Algo que não tem limites. Não tem limites. Eu sou generoso porque eu tenho um Deus generoso. Essa é a grande questão. E o texto diz, conforme o homem tem e não segundo o que não tem. Não é para que alguns tenham alívio e outros tenham sobrecarga. Não é isso. Isso faz parte da diversidade. Uns têm mais, contribuem com mais. Outros têm menos, contribuem com menos. No Antigo Testamento, a generosidade era medida por 10%. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a generosidade é medida por 100%. Ah, mas como é que funciona isso? Você já reparou que aqui nós não falamos em dízimo e nem em dízimos? No Antigo Testamento, por causa daquelas questões todas do tempo da lei, havia os dízimos, sempre no plural. Porque era dízimo daquilo que se colhia, da agricultura, era dízimo da pecuária,
do produto do gado que nascia. E claro que isso está relacionado com os levitas, aqueles que cuidavam do templo. No Novo Testamento, eu reconheço que eu não tenho nada, que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Portanto, 100% é dele. E o que eu faço? Eu tenho que gerenciar aquilo que ele me confiou. Essa é a minha função, por isso que eu tenho que me preparar. Por isso eu venho com alegria, porque foi ele que me deu, não é meu. Eu posso até concordar com você que 10% é um bom referencial para começar. E o pessoal do Crown ensina isso, para você começar. Mas você não pode ficar preso a ele, não pode ficar escravo, não pode ficar preso pelo legalismo. Essa é a grande questão dos dízimos. Você ficar escravizado com números. Não, 100% é de Deus. Mas como é que é isso, Luiz? 100% é de Deus. Eu separo uma parte para as minhas necessidades. Eu tenho necessidades e Deus sabe muito bem disso. Eu separo uma outra parte para a minha provisão, para o meu futuro. Deus sabe muito bem disso. E eu separo outra parte para ajudar os necessitados e para o avanço do reino de Deus. Vejam, não é tão complicado. É esse o ensino do Novo Testamento. Por isso, eu digo a vocês que o dinheiro está entre nós. Por isso, quando Leandro voltou para Portugal, ele disse aqui que ele estava com o sustento dele defasado. E ele disse no vídeo que ele conseguiu metade do que ele precisava. Ainda falta metade. Em torno de R$1.000, 1.000 e alguma coisa. Será que nós não podemos completar esse sustento dele? Seja com pouco. Eu não vou contribuir porque é muito pouco. Lembre-se de que o seu pouco é muito no reino de Deus. Lembre-se disso. Você estará contribuindo para o avanço do Evangelho lá em Portugal. E você já reparou numa outra bênção que está aí, espiritual? Que aquele pessoal lá de Portugal, lá da cidade de Braga, que você não conhece, que você nunca viu, quem sabe nunca verá, eles oram por você. Vocês sabem que lá no Timor-Leste, nós temos o Dayan, a Mirna, o Lucas, a Alice, são os missionários no Timor-Leste. Lá, eles usam uma língua chamada Tetum. E eles oram em Tetum por esta igreja. Por você. Porque é o seu dinheiro que está mantendo o Dayan lá para falar das maravilhas do Evangelho de Cristo. E assim lá nos Yanomamis, assim entre os Bacairis e tantas outras etnias. Isso é bênção espiritual que nós nem imaginamos. Por isso contribuir é privilégio. Mas nós precisamos, além da generosidade, nós precisamos de regularidade. O Leandro não pode ficar com o sustento em um mês e outro mês não vai. Nós não podemos pagar a conta de luz um mês e outro mês não. É preciso regularidade. Então você não pode pensar, hoje eu contribuo, porque eu ouvi esta palavra e fiquei emocionado, e eu fui desafiado, contribuo, e depois não mais. Nós somos chamados a pensar na necessidade. A necessidade é constante, é regular. Então é necessário que haja essa regularidade. Por que isso? Porque as suas contribuições, conforme diz o texto de 2 Coríntios, ela redunda em eucaristia. Isto quer dizer, em louvor a Deus. As nossas contribuições redundam em louvor a Deus. Louvor a Deus. E é por isso que nós contribuímos com alegria. Eu sei que há aqueles que não contribuem. Quem sabe, nem com uma moeda. Há os 60%, 70% que têm dificuldade em contribuir. Eu sei que há exceções, porque há gente que passa dificuldade. Mas, na grande maioria, e aqui eu repito, há exceções.
Mas para a grande maioria, a razão principal dessas pessoas é que elas não se entregaram totalmente a Deus. Porque elas não disseram para Deus: Deus, o que é meu é seu. Elas dizem para Deus: o que é meu é meu. Eu faço do que é meu como eu bem entendo. E está acabado. Outros ainda dizem: Deus, sabe o que acontece? O país está em crise. E eu não posso dar essa contribuição, afinal de contas estamos em crise. E o avanço do reino? E os necessitados? Então, essas pessoas, elas acabam percebendo que o problema não é financeiro, o problema é espiritual. É falta de consagração a Deus. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho ninguém em mente. E acreditem em mim, não tenho ninguém em mente. Não tenho. Mas se a minha palavra hoje atingiu alguém, glória a Deus por isso. Porque há tempo de arrependimento. O nosso Deus é um Deus de perdão. Você ainda hoje pode dizer: eu não tinha entendido, mas hoje eu entendi. Você pode trazer isso aos pés da cruz. Você pode se arrepender. Quando um irmão estiver necessitado, você não vai segurar o seu bolso porque você é ganancioso, porque você é avarento. Você vai se compadecer dele. Traga aos pés da cruz. Porque o nosso Deus é um Deus que perdoa e que restaura. Eu espero ter respondido as 3 perguntas para vocês. E se você ainda tem alguma dúvida, não hesite em conversar com aqueles que são líderes desta igreja, porque o que nós queremos é que vocês não percam esse privilégio que é a contribuição financeira, que vocês não percam esses benefícios espirituais. Baixe a sua cabeça e nós vamos orar. Pai de amor, falar sobre este tema no nosso mundo contemporâneo é de fato difícil, porque é polêmico, envolve algo tão íntimo e tão caro às pessoas, que são os bens materiais. Deus, eu sei como é o meu coração avarento, ambicioso, egoísta, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Ó meu Deus, que o Teu Santo Espírito que passeia em nosso meio nesta noite, atinja os corações aqui, Deus. Quebre a dureza de coração se houver aqui, Senhor. Restaura aqueles que até hoje não experimentaram esse privilégio de contribuir com alegria, porque há necessitados, porque o reino de Deus vai avançar. Se você não contribuir, você sabe que avançará com o dinheiro de outras pessoas. Ó Deus, eu quero participar desse privilégio do avanço do reino, porque eu sei que um dia esse reino se implantará aqui na terra em glória, e o Senhor voltará em poder, em majestade, e aí, de fato, nós vamos entender porque nós contribuímos com alegria, voluntário, porque o Teu Santo Espírito age sobre nós. Deus, obrigado por esta meditação, pela Tua palavra, e nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.